No estúdio estão Ariel Soran, correspondente sênior do Oriente Médio da i24 News English, e Yaakov Lapin, analista de segurança e apresentador do Lapin Assessment. E conosco no estúdio está Eric Mendel, que normalmente está nos Estados Unidos, fundador e diretor da Middle East Political Information Network e editor sênior de segurança do Jerusalem Report. Obrigado a todos por estarem conosco, é bom tê-los aqui. Yaakov, quero começar com você analisando o status do impasse. Do ponto de vista militar, é uma guerra. O que está ocorrendo no transporte marítimo e na movimentação de ativos militares dos Estados Unidos, como você avaliaria a situação atual? Bem, parece que o bloqueio dos Estados Unidos ao tráfego que vai para os portos iranianos e sai deles está sendo bastante eficaz. O estrangulamento está muito doloroso e os iranianos seguem perdendo centenas de milhões de dólares diariamente. Talvez eles consigam passar, você sabe, um navio aqui, outro ali, mas no final das contas, a grande maioria do tráfego não está chegando até eles nem conseguindo sair. O que significa que, primeiro, eles estão em uma emergência financeira, uma grande emergência. E isso se soma ao desastre que já era a economia deles antes da guerra e aos centenas e centenas de bilhões de dólares, bilhões, que eles sofreram em prejuízos durante a guerra. Quando você soma tudo, eles não estão em situação confortável. O tempo joga contra o regime. E ainda existe essa questão da contagem regressiva. Nós não sabemos exatamente quanto tempo resta até que fique inviável para eles continuarem aumentando seus estoques de petróleo. Mas o armazenamento deles atinge o limite, o que afetará negativamente grande parte da perfuração e dos poços de petróleo. Então, quando você junta tudo isso, o tempo não está a favor do lado iraniano. Eu acho que esse bloqueio naval é a medida mais eficaz que o governo Trump pode tomar. Fico muito feliz que ele esteja mantendo essa medida, porque é exatamente a maneira certa de sufocar o regime. Se eles continuarem a rejeitar um acordo, estarão caminhando para a ruína e o colapso, mesmo só por causa dessa medida. Se chegarem a um acordo, veremos o que isso implica. Acredito que há mais espaço para a diplomacia do que aparenta, considerando o que o presidente Trump disse ontem sobre o novo documento melhorado. Não creio que tenha sido só um comentário casual. Isso pode indicar que os iranianos trouxeram algo que deixou o presidente Trump mais satisfeito e disposto a dialogar. O fato de estar por escrito torna isso mais interessante que o canal extraoficial. Então vamos manter a modéstia em relação às nossas previsões e ao rumo que isso vai tomar, porque tivemos autoridades israelenses dizendo nos últimos 2 dias que estão céticas de que isso vá levar a um avanço. Eu não acho que essas avaliações sejam realmente muito úteis para ninguém, porque ninguém achava que eles quase chegariam a um avanço. A Guarda Revolucionária Iraniana sabotaria isso, o que gera luta pelo poder e caos. Estamos numa fase imprevisível, então é melhor sermos modestos ao fazer previsões. Eric, olhando para o esforço que está sendo feito agora, pelo que podemos perceber, ainda estão ocorrendo execuções regulares de manifestantes no Irã. O regime, mesmo o que sobrou, continua tão repugnante quanto sempre. Sabe, quanto dano já pode ter sido causado só nessas 2 semanas de negociação aos esforços para enfraquecer esse regime? Em outras palavras, esse processo está fortalecendo eles de alguma forma que prejudica os esforços gerais aqui? E você acha que é possível chegar a um resultado negociado com esse regime? Então, do meu ponto de vista, nada além do colapso do regime seguido, com sorte, por uma mudança positiva de regime, vai realmente mudar o cenário aqui. Os iranianos são especialistas no bazar persa e estão nesse jogo de negociação. Também sou otimista no sentido de que o presidente tem algo, acho que começou um pouco tarde demais, mas já que há um bloqueio, quero que ele seja totalmente eficaz porque os iranianos estão ganhando tempo. Então, se o bloqueio for totalmente eficaz, dos 2 lados há tráfego comercial entrando. Assim, eles não podem ter coisas para a indústria petroquímica e para a indústria do petróleo. E o tempo passa. E talvez, com o tempo passando, o enorme estoque dos chineses comece a diminuir. Acho que pode ir muito mais longe. O problema são as restrições de tempo que o presidente Trump tem. Do lado persa, a prioridade é apenas sobreviver. Do lado americano, ainda há mais 5 semanas antes da Lei dos Poderes de Guerra. Então você também tem o 4 de julho americano, o 250º aniversário dos Estados Unidos. Você não quer estar em uma guerra. E todo mundo sabe sobre democratas e republicanos nas eleições de meio de mandato. Então você está lidando com uma situação agora em que
O tempo é a coisa mais importante. E agora eu acho que o presidente Trump tem a ideia certa. E a única maneira de ele conseguir controlar o fator tempo é fazer um grande pronunciamento diante do povo americano. Dizendo para eles, e talvez lendo de um teleprompter, mas sendo muito sereno e dizendo: isso é um interesse de segurança americano. Por quê? O que é uma via navegável internacional? Quais são os objetivos? O que é sucesso? O que é fracasso? Fracasso será o Estreito de Taiwan. E a única maneira de vencermos é com uma mudança de regime, seja pró-Irã. Isso significa que, se você é pró-Irã, talvez queira considerar armar o povo. Eu sei que há algumas pessoas contra isso, mas depois que 40 mil foram mortos, do que realmente temos medo daqui para frente, vai haver caos, vai haver anarquia. Mas é o único fator que realmente fará diferença para estabilizar a região a longo prazo. Ariel, queria trazer isso para você e também tudo que preparou para dizer, mas se puder incluir o que podemos chamar de dilema israelense neste momento. Como você descreveria a posição de Israel diante do conflito entre Estados Unidos e Irã? Israel está à parte, observando, esperando e em estreita coordenação com Washington. Acho que Israel tem uma confiança muito significativa de que o presidente Trump vai manter as principais linhas vermelhas. Mas você falou sobre os prazos. Também temos que lembrar que, ao contrário da conduta usual do Irã, onde eles costumam ganhar tempo, agora é diferente. Agora, essa estratégia foi invertida porque os iranianos também têm uma ampulheta que está se esgotando. E em relação ao prazo, ele está mais ou menos no mesmo período que você descreveu para o cronograma de Trump. Qual é o cronograma iraniano? Eles precisam armazenar o petróleo extraído e, para isso, dependem de navios. Sem navios transportando, não tem onde guardar o petróleo. E se eles não tiverem onde armazenar o petróleo deles, eventualmente vão ter que desligar as bombas de petróleo. E se você fizer isso em muitas instalações, não dá para reiniciar depois. E isso vai dar um golpe fatal na infraestrutura de petróleo do Irã. E eles não têm tanto tempo assim para esperar. Estamos falando sobre o mais. As avaliações mais favoráveis para os iranianos dão a eles 60 dias a partir do momento em que esse bloqueio começou. Já se passaram algumas semanas desde então. Então, os iranianos aqui estão sob muita pressão em relação ao tempo. E isso está realmente virando a própria estratégia deles contra eles mesmos. Então, eles não têm todo o tempo do mundo, nem o Trump. Mas a questão é, qual dos dois prazos vai acabar primeiro? E os iranianos não estão em sua posição confortável e habitual de simplesmente esperar. Eles não têm esse luxo. E a cada dia que passa, não só está custando a eles centenas de milhões de dólares, como o Yaakov descreveu, mas eles estão se aproximando de uma zona muito bem definida e perigosa, que pode impactar sua economia por décadas. Então, eles não terão escolha aqui. Eles vão ter que tomar uma decisão eventualmente. E no que diz respeito a Trump, ele está mostrando, sinalizando que ele tem esse tempo, que sua ampulheta tem mais areia do que a dos iranianos. Isso pode realmente ser o caso. Nenhum de nós aqui na sala sabe exatamente quanto petróleo o Irã tem armazenado e quantos navios estavam ao redor do mundo. Mas existe um cronograma claro e definitivo para os iranianos, e o tempo está se esgotando.